anos e estou iniciando meu mestrado. E eu vou contar aqui um pouquinho do desafio todo que está sendo voltar para a universidade depois de quase 20 anos fora das salas de aula. Bom, esse é o episódio 4, e aqui no episódio 4 eu vou contar um pouquinho de como estão sendo essas aulas iniciais. Eu já tive aí algumas aulas e já dá para, falar um pouquinho aí de como é que está sendo todo esse desafio. Bom, acho que o primeiro ponto aqui importante a destacar, lembrando que, como eu comentei no vídeo anterior, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, clica no cardzinho aqui, não sei se é aqui ou se é aqui, em algum lugar aqui em cima, tá? Clica no card aqui, você vai ver aí um link pro vídeo anterior, tá? Não é obrigatório ver esse vídeo antes não, pode assistir esse aqui, depois você volta e vê o outro, tá? Então, como eu comentei no vídeo anterior, eu estou como aluno especial ao longo desse semestre, eu estou cursando uma disciplina só, que é Gestão Estratégica de Custos, tá? Acho que o primeiro ponto a destacar em relação ao que está sendo esse momento dos estudos é que eu preciso ter um bom nível de auto-organização para poder frequentar as aulas, tá? O primeiro ponto a se destacar em relação a essa questão da auto-organização é o seguinte: a faculdade é longe, a sede da UFSCar, eu moro bem no centro de Sorocaba, e a sede da UFSCar ela fica numa estrada, são cerca de 20 minutos de carro, tenho que ir de carro e voltar de carro todos os dias, né? Um bom trecho destes eu tô fazendo em estrada, então desenvolvendo altas velocidades, então é longe, e aí você tem que ter todo então um senso de organização, para que eu consiga realmente fazer e estar presente, nas aulas, chegando no horário certo, e me organizando então para estar lá dentro desse horário. Outro ponto necessário aqui para a gente entender essa questão e para reforçar esse conceito da auto-organização necessária é que assim, as leituras são muito densas, tá? Os conteúdos, os artigos que a gente tem que ler para poder participar das aulas, eles são bastante densos. Então, são artigos acadêmicos, óbvio. Lembrando, no final desse semestre a gente tem também que escrever um artigo acadêmico nosso, que a gente vai apresentar, vai ter todo um processo ali de revisão. Eu mais pra frente vou criar um outro vídeo só para falar também do artigo que a gente vai ter de fazer e o artigo que eu estou escrevendo. Então, retomando, são artigos acadêmicos e obviamente, é uma leitura bastante densa. Todos os artigos que a gente recebeu são em inglês, então tem um nível a mais de dificuldade, Eu consigo ler razoavelmente bem inglês, eu não tenho tanta dificuldade, mas isso acrescenta um nível a mais de dificuldade ali, que às vezes você tem que ter um entendimento do sentido daquela frase dentro do contexto do idioma. Tem um quê a mais de dificuldade aí pra gente poder tratar. Então, como os artigos são muito densos, estou gravando. Então, como os artigos são muito densos, não dá para chegar na aula despreparado. Você tem que realmente, ler, acompanhar e fazer a sua parte direitinho para você chegar na aula bem preparado para poder participar, então, com propriedade ali da aula que você está frequentando. E um outro ponto aqui para se destacar é que todo mundo, foram selecionados 8 artigos, foram disponibilizados 8 artigos para a gente. Ô, moto maldita. Que ódio. Fica quieto, salsicha. E um outro ponto que vale destacar é que metade da nota do aluno é diretamente relacionada com a leitura dos artigos e a participação nos debates desses artigos que são lidos e apresentados a cada aula, e cada aluno é responsável também por ser o apresentador de um dos artigos, em cada uma das aulas. Então, eu já fiz a apresentação, por exemplo, do tema custo de oportunidade, que é um tema que eu gosto bastante, e eu vou ter mais um outro artigo ainda que eu vou ter que apresentar, eu e mais um outro aluno ali, que vamos apresentar, seremos responsáveis por apresentar 2 artigos, Então, isso vale metade da nossa nota final, a outra metade é a apresentação do artigo escrito por nós, Então, não dá para chegar despreparado, tem que realmente se preparar para chegar bem lá na aula e ter tema, ter assunto para poder debater, para poder discutir. Um outro ponto que acho que é importante comentar é que assim, como eu comentei antes, os artigos, os textos são muito densos, tá? E eles são todos escritos em inglês, então isso exige que você tenha um certo conhecimento do idioma para conseguir ter realmente um entendimento daquilo que está sendo apresentado. Às vezes, algumas expressões elas fazem sentido dentro do contexto da língua, e aí, se você não tem um conhecimento razoável ali de inglês,
você pode ficar meio perdido no que aquele texto está querendo dizer para você. Os primeiros textos, acho que o primeiro texto na realidade só, eu estudei ele todo em inglês, eu leio razoavelmente bem em inglês, então não tive tanta dificuldade com a leitura em si. Mas a partir do segundo texto em diante, do segundo artigo em diante, eu já preferi mandar ele para o Google Translator, traduzir ele lá e ler ele em português, para facilitar um pouco a minha vida, porque a leitura em inglês exige uma atenção maior, um nível de concentração um pouco maior, que somado à complexidade, à densidade dos assuntos, tornava muito cansativo, muito desgastante o estudo. Então, como estratégia minha, eu preferi trabalhar nesse formato. Eu traduzo para português, eu faço a leitura em português. E quando alguma frase ou algum texto, algo que está escrito ali em português parece meio dúbio, meio confuso para mim, eu vou para o texto em inglês para tentar pegar a compreensão exata dentro do texto no idioma original. Então, como eu comentei, né, eu estou usando o Google Translate, né, pego o documento, o PDF inteiro, mando para o Google Translate, ponho para traduzir, ele traduz, me devolve outro PDF no mesmo formato, mesma estrutura, tudo mais ou menos igualzinho. E eu sou meio das antigas, tá? Perdoem-me, árvores, eu estou destruindo vocês, mas eu gosto de imprimir, eu gosto de ler no papel, tá? Apesar de muita coisa fazer no PC, no computador, para esse tipo de estudo eu gosto de ler no papel, usar marca-texto, eu sou meio das antigas para isso. Acho que um outro ponto a comentar é que assim, é que os debates são bem abrangentes, tá? Então assim, os temas eles são muito explorados e eles não ficam só concentrados no tema que o artigo trouxe pra gente. Então é muito importante a gente trazer também conhecimentos do dia a dia, de mercado de trabalho, às vezes não só de mercado de trabalho, mas de realidade do mundo atual, para complementar o sentido daquilo que a gente está tratando, daquilo que a gente está explorando dentro das aulas. Eu vou detalhar um pouquinho melhor na hora que eu estiver falando ali dos artigos que já foram tratados até agora. Mas, então, muitas vezes a gente tem que trazer coisas do dia a dia ou do mercado de trabalho para poder confirmar e às vezes até para tentar confrontar aquilo que está colocado no texto. Às vezes alguns conceitos que são tratados no texto, eles são aplicáveis dentro da realidade, onde foi feito, do local onde foi feito, né, onde foi feita aquela pesquisa ou aquele artigo em si, e pode não fazer tanto sentido aqui, aonde estamos, nesse momento em que estamos, né? Às vezes a realidade pode até confrontar isto, e é importante ter esse, né, conhecimento prévio para a gente poder trabalhar melhor isso dentro das nossas salas de aula, da nossa sala de aula e dentro das nossas aulas, tá bom? Bom, e aqui falando um pouquinho, né, dos artigos que a gente já leu até agora, foram 3 artigos já tratados, aliás, desculpa, foram 2 artigos já tratados nessas aulas iniciais, né? Então o primeiro artigo, eu estou olhando na minha cola, tá, gente? Ele era conceitos iniciais de custos e métodos de custeio, né? Absorção e métodos de custeio variável, né? Esse artigo ele trazia uma pesquisa e um estudo feito com 140 micro, pequenas e médias empresas na Indonésia, de diferentes ramos de atuação, e da utilização dos métodos de custeio e da aplicação de conhecimentos contábeis e de gestão contábil dentro da estrutura dessas empresas, né? E que pelas características de mercado e pelas características de país, eles têm uma realidade um pouco parecida com a realidade que temos aqui no Brasil. Então deu para a gente estabelecer um contraponto bem interessante entre essa realidade do que era aplicado lá e um pouquinho, né, e o conhecimento que os participantes ali da aula tinham a respeito do mercado brasileiro e de como ele se comporta, de como ele funciona. Então deu pra gente estabelecer um paralelo bem interessante sobre isso, tá? Ele é um texto relativamente fácil de entender, não é um texto tão complicado, então como o primeiro texto eu achei ele bem interessante. Ele tinha alguns desafios porque o texto em geral, né, o artigo em geral estava escrito em inglês, porém algumas informações, principalmente em tabelas, eles estavam no idioma original, em indonésio. Então tive que usar muito o Google Translate para poder ter um melhor entendimento das informações de tabelas, né? Eu confesso que eu apanhei muito da parte de estatística. Eu entendo a necessidade de você embasar estatisticamente as informações que existem dentro de um determinado artigo, porém, essa é uma parte que eu ainda não domino com tanta propriedade. Então,
acompanhar e ter um entendimento claro da parte de estatística desses artigos foi uma parte bastante trabalhosa para mim, né? É uma coisa que eu vou ter que desenvolver ainda ao longo desse semestre e principalmente ao longo do meu curso de mestrado, né? Para que eu consiga não só ter um melhor entendimento dos artigos que eu vou continuar lendo ao longo do curso, como também do artigo que eu vou ter que escrever ao final da minha jornada aí. Então, conceitos iniciais de custos e métodos de custeio foi bem interessante, achei bem legal, tá? E o segundo texto que foi abordado, o segundo artigo que foi abordado, foi um artigo sobre custo de oportunidade. Esse já me deu bem mais trabalho, esse foi o artigo que eu apresentei em aula, e esse já me deu bem mais trabalho porque ele era um artigo de custo de oportunidade relacionado ao mercado de saúde no Reino Unido. Então é algo muito mais específico, muito mais direcionado, bem mais difícil da gente estabelecer paralelos em relação ao Brasil para a gente poder, né, colocar uma base de comparação ali, né, ou até mesmo para a gente tentar refletir um pouco daquele conceito dentro da nossa realidade. E foi um artigo que me deu bastante trabalho, bastante trabalho. A minha apresentação, eu fiz em PowerPoint mesmo, a minha apresentação ficou com 20 e poucos slides, muito texto, muito texto, muito texto, muito detalhe. Uma vez eu li um texto, eu li um artigo, não era um artigo científico, era um artigo de jornal, né? Um artigo jornalístico, em que o cara comentava como é que ele escrevia os próprios artigos dele, né? Primeiro ele fez um curso para isso e primeiro ele fazia 4 páginas com o conteúdo completo do que ele queria falar. Depois o instrutor dele, o professor dele no curso falava: agora você vai reescrever esse mesmo artigo em 2 páginas sem perder nenhum conceito. Ele achava que era impossível, mas no final das contas, depois de muitas vezes, tendo que escrever às vezes várias laudas daquilo, ele conseguia trazer então aquele artigo de 4 páginas para 2 sem perder conceito nenhum. Depois o professor dele falava, né, agora esse artigo, esse texto que você escreveu em 2 páginas, você vai escrever em 1 página, perdendo pouco conteúdo, perdendo poucos conceitos. E esse deveria ser o artigo final dele, né? E eu tentei trabalhar essa ideia na criação da minha apresentação em PowerPoint. Eu sabia que eu ia precisar de muito texto, até mesmo para eu me basear. Eu entendi os textos, eu entendi o que estava sendo tratado ali, mas conseguir resgatar tudo isso de memória seria virtualmente impossível de fazer. Então foi necessário colocar muito texto na apresentação, usei muito texto, muito texto. Às vezes só aquela estrutura de PowerPoint, né, que você coloca só os tópicos, só para puxar os ganchos e você vai desenvolvendo na explanação. Às vezes colocando o texto um pouco mais detalhado, quando o conceito ali era mais complexo e exigia algum nível de detalhe mais específico, né, que eu eventualmente não tinha guardado tudo de memória. É um tema que eu gosto bastante, custo de oportunidade, mas me deu bastante trabalho, bastante trabalho. E aí aconteceu uma situação bem inusitada, porque nesse dia, antes do horário da aula, eu tive um compromisso, eu tive que sair, né, mais cedo, eu estava de férias já, e eu tive de sair mais cedo para poder resolver um outro assunto antes da aula. Esse assunto eu estava resolvendo em São Paulo. E aí eu tive que voltar correndo de São Paulo aqui para Sorocaba. Eu fui direto para a faculdade, 2 horas e lá vai pedrada de estrada, direto praticamente. Cheguei 40 minutos atrasado na aula, bem no dia em que eu ia apresentar. Mas eu mandei um e-mail para os professores falando: olha, eu estou chegando atrasado, tive que vir a São Paulo resolver um problema. Vou chegar com uns 40 minutos atrasado, mas estou chegando. Cheguei meia hora atrasado, corrigindo, cheguei meia hora atrasado. E ali eu já percebi que no dia da aula não dá para tentar encaixar mais nada antes. Ali eu já percebi que o risco que eu corro colocando, né, alguma atividade em paralelo ali com a aula fica bem complicado. Então não dá. O dia da aula tem que ser dedicado para fazer aula. Lógico, tem que cumprir minha jornada de trabalho, óbvio, né? Mas cumprida a minha jornada de trabalho, eu tenho que fechar tudo, desconectar de tudo e focar na aula e vamos para a aula. Bom, esses foram os 2 artigos então que a gente já trabalhou até agora, né? Custo de oportunidade e métodos de custeio, tá? Eu tô amando esses temas, tô me divertindo pra caramba, eu adoro estudar, então pra mim tá sendo muito legal. Próximo tema vai ser a teoria das restrições. Eu ainda não li o artigo, eu preciso ler. Tô gravando esse vídeo aqui no sábado, né? Esse artigo vai ser tratado aí na próxima terça-feira. Preciso ler, ainda não li.
Vou ver se eu faço a leitura desse texto hoje à noite. Mas estou me divertindo muito. Estou achando maravilhoso. Tá trabalhoso. Não tá difícil ainda, mas tá bem trabalhoso, né? Conciliar estudo, trabalho, responsabilidades de casa é complicado, principalmente sendo um pouco mais velho como eu sou, né? Mas está sendo trabalhoso, desafiador e altamente gratificante. Estou me divertindo horrores, né? Bom, voltando então aqui para a gente fechar um pouquinho esse vídeo, acho que alguns cuidados é importante a gente destacar para quem quer realmente fazer o mestrado e está entrando nessa pela primeira vez, como é o meu caso, né? Então, alguns cuidados aqui, né? Algumas dicas, se é que eu posso, né, dizer assim, de quem está começando ainda, mas que acho que são pontos de atenção bem interessantes aí. Primeiro, evite usar a inteligência artificial. A gente fica tentado a utilizar ferramentas de IA para resumir artigos, porque às vezes o artigo é muito grande, às vezes o artigo é muito complexo. Então a gente fica, né, naquela tentação, com a facilidade que a inteligência artificial nos traz hoje em dia, né, como uma ferramenta poderosa que ela é, mas evite usar. Se você puder, leia o texto inteiro, leia o artigo inteiro. Como eu comentei, eu estou só me reservando o direito de traduzir para português para facilitar a minha vida, mas quando necessário eu vou buscar a referência no original em inglês, né? Mas eu estou lendo o texto todo, eu sempre leio o texto todo. São artigos ali às vezes de 6, 8, 10, às vezes 12, 14 páginas, tá? Então são artigos não muito grandes, né? Mas são trabalhosos, né? E então assim, evita usar a inteligência artificial, porque a gente corre muito risco, tá? O primeiro risco que eu destaco é a possibilidade de repente ela distorcer um pouco o sentido do que está sendo apresentado no artigo. De repente o artigo ele traz, se você lê ele por completo, ele te traz um entendimento, às vezes bem claro, às vezes meio subentendido, mas ele te traz um entendimento, e de repente a inteligência artificial pode distorcer um pouco e trazer, enviesar um pouco o entendimento desse artigo. Um outro risco muito grande quando você usa a inteligência artificial é de ele, de repente, se você usa, por exemplo, no momento em que você está escrevendo um artigo, ele pode inventar a bibliografia. As professoras já destacaram isso várias vezes, é bem comum de acontecer, tá? Ele inventa a bibliografia, ele inventa informação. Então a inteligência artificial ela é um pouco complicada de se usar para esse tipo de situação. Então, se você puder, evite. Evite a inteligência artificial, que só quem ganha é você. Se você tiver dúvida, consulta os professores. Acho que esse é um outro ponto bem importante de se destacar. As professoras da minha disciplina, elas são muito ativas, então se a gente manda e-mail, elas respondem mesmo, tá? Elas participam, elas estão sempre interagindo com a gente. Elas pedem que a gente mande mensagens para elas, caso a gente não tenha entendido alguma coisa, elas pedem para a gente realmente, né, questioná-las. Todas as vezes que eu não precisei ainda para buscar entendimento sobre determinados assuntos, até agora não foi necessário. Mas todas as vezes que eu precisei contatá-las por o que quer que fosse, elas me responderam muito rapidamente. Se tem uma dica mais que eu posso trazer consulte sempre seus professores. Se eles tiverem essa mesma iniciativa, essa mesma disponibilidade para poder interagir com os alunos, isso é fundamental aí no processo da sua aprendizagem. E, acima de tudo, antecipe-se. Não seja o procrastinador e não deixa tudo para a última hora. Porque se você deixar tudo para a última hora, você pode ficar com pouco tempo para poder trabalhar melhor esse conhecimento dentro de você, dentro da sua cabeça. Então, antecipe-se. Poxa, minha aula é toda terça-feira. Cara, a minha aula é terça-feira, eu vou ler os textos no máximo dos máximos até domingo. A minha rotina de estudos que eu me propus sempre que possível eu leio o texto durante a semana à noite. Então terminou minha jornada de trabalho, eu paro, descanso um pouquinho, dou uma relaxadinha ali, depois eu pego o texto e vou estudar. E quando não é possível estudar à noite, eu deixo para estudar, eu me organizo para estudar no sábado. Porque aí no sábado eu leio, eu estudo, termino de fazer tudo que eu tenho que fazer. No domingo, se eu ainda fiquei com alguma dúvida, eu volto, revisito o texto, né, releio ali os tópicos que eu destaquei ali com marca-texto no papel, como eu comentei, né, eu estudo sempre no papel. E se ficou alguma dúvida, eu mando essa dúvida para as professoras por e-mail. Como eu já comentei, elas têm essa disponibilidade, elas respondem. Então eu mando essa dúvida por e-mail para que elas na segunda-feira tenham tempo de ver, me responder
e até a terça-feira eu consiga ver essa resposta, e se eu tive uma resposta ok para o que eu realmente estava buscando, beleza, se não, eu tenho até tempo de tentar contestar novamente, perguntar mais, para tentar entender melhor. Tá? Então, antecipe-se, não deixa para a última hora, porque, como dizia aquele TED Talks, né, o monstro da procrastinação chega, e aí toca o terror em tudo, e aí realmente não dá certo, não vai funcionar dessa forma. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Por enquanto o curso está sendo bem desafiador, tá? Mas eu tô amando as aulas, tô me divertindo pra caramba, tô amando, 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 amando. E E para finalizar, acho que você tem que ter disciplina, você tem que ser organizado, você tem que querer estudar e você tem que querer aprender. Né? Então, se você não tiver essas características aí, você vai penar um pouco, você vai sofrer um pouco para conseguir aí fazer, né, dar andamento aí no seu curso de mestrado, tá bom? Gente, vou me despedir por aqui. Acho que para esse vídeo tá bom, né? Nossa, já tô com quase meia hora de gravação aqui. Editado vai ficar menor, mas tô com quase meia hora de gravação aqui, né? Então, obrigado, até o próximo vídeo, até o próximo tema, e nos próximos, eu ainda não planejei quais serão os próximos vídeos, mas nos próximos a gente vai trazer aí mais assuntos relacionados ao curso, e sempre que possível, conhecimentos mais específicos do que está sendo visto em sala de aula, aí eu vou tentar trazer também como próximos temas, tá bom? Valeu, tchau, tchau. A minha rotina de estudos que eu me propus é, sempre que possível eu leio o texto durante a semana à noite. Então terminou minha jornada de trabalho, eu paro, descanso um pouquinho, dou uma relaxadinha ali, depois eu pego o texto e vou estudar. Né? E quando não é possível estudar à noite, eu deixo para estudar, eu me organizo para estudar no sábado. Porque aí no sábado eu leio, eu estudo, termino de fazer tudo que eu tenho que fazer. No domingo, se eu ainda fiquei com alguma dúvida, eu volto, revisito o texto, né, releio ali os tópicos que eu destaquei ali com marca-texto no papel, como eu comentei, né, eu estudo sempre no papel. E se ficou alguma dúvida, eu mando essa dúvida para as professoras por e-mail. Como eu já comentei, elas têm essa disponibilidade, elas respondem. Então eu mando essa dúvida por e-mail para que elas na segunda-feira tenham tempo de ver, me responder, e até a terça-feira eu consiga ver essa resposta, e se eu tive uma resposta ok para o que eu realmente estava buscando, beleza, se não, eu tenho até tempo de tentar contestar novamente, perguntar mais, para tentar entender melhor. Tá? Então, antecipe-se, não deixa para a última hora, porque, como dizia aquele TED Talks, né, o monstro da procrastinação chega, e aí toca o terror em tudo, e aí realmente não dá certo, não vai funcionar dessa forma. Bom, então é isso, pessoal. Por enquanto o curso está sendo bem desafiador, mas eu tô amando as aulas, tô me divertindo pra caramba, tô amando, 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 amando. E para finalizar, acho que você tem que ter disciplina, você tem que ser organizado, você tem que querer estudar e você tem que querer aprender. Né? Então, se você não tiver essas características aí, você vai penar um pouco, você vai sofrer um pouco para conseguir aí fazer, né, dar andamento aí no seu curso de mestrado, tá bom? Gente, vou me despedir por aqui. Acho que para esse vídeo tá bom. Nossa, já tô com quase meia hora de gravação aqui. Editado vai ficar menor, mas tô com quase meia hora de gravação aqui. Então, obrigado, até o próximo vídeo, até o próximo tema, e nos próximos, eu ainda não planejei quais serão os próximos vídeos, mas nos próximos a gente vai trazer aí mais assuntos relacionados ao curso, e sempre que possível, conhecimentos mais específicos do que está sendo visto em sala de aula, aí eu vou tentar trazer também como próximos temas, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Parou de balançar? Para de balançar, fia. Que coisa, não? Vamos lá. Fala, pessoal. Meu nome é Adriano, tenho 49 anos. Me desconcentrei. De novo.